tá falando aí, ela vem dessa educação que teu pai te deu, eu imagino. Vem disso aí, dessas vivências. E é né, construído depois com a tua carreira e com a tua maturidade. E que você vai vendo a cada experiência que você vive, que você reflete, que você analisa, que você partilha com colegas e vai aprendendo. E vai confirmando que é esse. A gente tem que achar, e esse é um dos problemas para mim que a gente vive hoje na modernidade, né? Que é a falta de rumo das pessoas. As pessoas têm uma quantidade de informação que a gente nunca sonhou ter. Aqui dentro a gente tem informações, né, que nenhuma grande biblioteca do mundo tinha quando eu era criança. Nenhuma. Eu tenho tudo quanto é livro, tudo que eu quiser aqui dentro, né? E a gente não consegue lidar com isso. Não, aí você começa, aí você tem as redes, aí você tem o WhatsApp, você tem não sei o quê. Você começa a consumir um monte de coisa sem saber para quê. E te toma todo o tempo. E você perde o foco. Qual é o sentido da minha vida? Houve um tempo, né, que muitas religiões davam esse norte, né, mas era também uma arma de dominação, né, porque a religião domesticou muita gente. E até hoje domestica, no sentido de coloca a pessoa... Você é católico, Chicão? Você teve uma formação, Ih, rapaz, família mineira. Pergunta difícil. Minas Gerais, eu visitei a minha cunhada em Minas Gerais. Em Minas há pouco todo tempo. mundo é formado. Os prédios, né, em Minas Gerais ainda fazem aquela... Como é que chama, Chico? Que o santo vem de apartamento em apartamento Nossa Senhora. É, tem as novenas, né, de apartamento em apartamento, em determinadas épocas. E isso me disseram que é muito comum em Belo Horizonte, porque em Minas Gerais é um estado muito católico, né? E você teve uma formação, você... Que é bom mineira, e é uma tragédia também, né? Porque o catolicismo serviu ao longo da história e da história desse país como força domesticadora, né, que massacrou muita gente, mas também, que serviu ao poder. E eu não sou católico, eu não sigo nenhuma religião, apesar de acreditar em Deus e tudo mais. Mas... Eu sou filho de Oxalá. Ah, é? Epa babá. Você tem um pé numa canoa e pé na outra canoa? Em várias canoas. Em várias canoas? Em várias canoas, porque eu acredito que toda essa espiritualidade que não é de religiões, tudo isso converge, né? Tudo isso te eleva para uma energia concentrada, né? Mas o que eu ia falar Final. É que a gente também não pode ignorar a ideia de que principalmente a religião católica serviu de base para muita coisa na nossa sociedade, né? Então tem muitas tradições, não sei, até mesmo a ideia do ser humano de bem e tal, tem muito a ver com principalmente a religião católica, né? Então, não tem coisa boa ali. Olha, agora eu não saberia dizer se foi Santo Tomás de Aquino ou coisa assim, né? Eu precisaria consultar meus alfarrábios, meus amigos ligados à história lá de Minas Gerais, né? Que alguém definiu a Igreja Católica lá, né? No fim da Idade Média, como a casta meretrix, a santa meretriz, a santa prostituta. Porque tanto tem na Igreja Católica de santidade, como tem de prostituição, de venda por dinheiro, né? Mas isso não é comum a qualquer círculo, qualquer agremiação de seres humanos, não é isso? Sim, mas quando a agremiação tem muito poder, e ela teve muito poder para ungir os reis. É, né? Verdade. E no caso do cristianismo, ele começou com religião de desprezados, de perseguidos, né? Do crucificado. Depois ela vira a religião do poder, e ela domina, e ela abençoa o sequestro dos negros, né? Então você tem as duas coisas. Você tem também, por exemplo, uma coisa fantástica, né, que é o santo do meu nome, Francisco de Assis, né? Um cara lá no ano de 1100, no começo do milênio, né, passado, que deixa tudo e vai viver, né, para ser solidário, para ser irmão da natureza e dos pobres. É um cara ultramoderno, né? O Francisco de Assis é um ponto ainda à frente do que a gente tem como visão de ecologia, de harmonia, de meio ambiente. Produz isso, mas também produziu coisas horrorosas, né? Como a Inquisição. E um monte de outros absurdos, né? As religiões têm isso. As guerras, e até hoje. As cruzadas, quando se matava em nome de Deus. Né? E até hoje, né?
Talvez as religiões sejam, e as igrejas, as religiões sejam as instituições que mais mataram, que mais sangue derramaram, né? E até hoje. Vamos citar aqui agora o caso que eu estava falando de negro e tal. Uhum. Eu tive há pouco na Bahia, durante a campanha política, né? Eu estive na Bahia e visitei um terreiro, onde eu recebi uma bênção especial. Terreiro que era de mãe Gilda. O nome dela era Gildásia, era a mãe desse terreiro, que fica ali perto do Abaeté. E o terreiro dela, se não me engano, é um terreiro de Ogum, e na entrada do templo, do terreiro dela, tinha uma figura de Exu, e Exu dominava aquele espaço. E essa mãe Gilda era uma pessoa muito boa, dos relatos que eu vi. É uma comunidade pobre, as pessoas precisavam de remédio, não tinham como comprar, ia lá, ela tinha o seu canteiro de ervas, de plantas, para chá, ensinava a tomar o chá. Chegava um casal que estava em crise, ela servia de psicóloga, ela sentava, conversava, ouvia, disponibilizava o tempo para ouvir as pessoas, para ajudar as pessoas, né? E fazia sua celebração, né? Celebrava. A segunda-feira é dia de Exu, então ela fazia Exu, sexta-feira Oxalá, né? Então fazia as celebrações. Um dia chega um casal, isso no ano 2000, chega um casal e pede, se não me engano, 20 de janeiro. E pede para falar com ela, para ela jogar os búzios, para falar da realidade daquele casal. Ela imaginou que era um casal em crise. Então senta a mulher, o marido aqui em pé, ela põe os búzios para jogar, né? Quando, de repente, a mulher começa essa senhora que foi lá começa a falar uma língua que ninguém sabe o que é, né? Ele era de uma igreja dessa pentecostal que, né, as pessoas falam em línguas, né? Uma língua incompreensível, começou a gritar. O marido vai, segura a mãe Gildásia pelas costas. Essa mulher tira da bolsa uma Bíblia desse tamanho e fala: se livre de Exu, e começam a gritar e batem na cabeça dela, a um ponto que ela começa a sangrar e grita, eles gritam orações completamente, né, enlouquecidos pelo fanatismo religioso, se livre de Exu, toma a palavra de Deus na cabeça dela, o marido, que era parece que um policial, era da PM, ouve, vem correndo para socorrer mãe Gildásia. A mãe Gilda estava com 60, 62 anos, corre para socorrê-la, chegou lá, já estava sangrando e eles fugiram, né? Cara, e ela passou mal à noite, no dia seguinte, manhã, como se diz hoje, não morreu, ela veio a óbito, né? Ela teve um AVC e morreu. Morreu porque quiseram enfiar a Bíblia na cabeça dela. Porque tinha, né? E esse dia, 20 de janeiro, conferi se a data é, mas dia 20 de janeiro, em 2007, o então presidente Lula, visitando o terreiro que hoje é cuidado pela filha de mãe Gilda, que é a nova mãe de santo de lá, com quem eu estive, o presidente Lula transforma esse dia, 20 de janeiro, como Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa. E hoje o terreiro é cercado de grades, porque as pessoas têm medo. Tem medo, né? De quê? Dos cristãos. Isso é que coisa absurda. Eu estou absolutamente convencido, por tudo que eu já vi na minha formação mineira e na minha formação familiar, que se Jesus de Nazaré tivesse vivido num lugar aí do interior do Brasil, talvez fosse mais fácil você encontrá-lo num terreiro de umbanda, de candomblé, do que num templo católico evangélico. Talvez fosse mais fácil. Que é onde as pessoas pobres... Porque é onde estão os pobres, os simples, os oprimidos, os perseguidos, que sempre foram os amigos, os prediletos, né, de Jesus. Sempre foram, sempre foi o povo simples. E era criticado por isso, né? Desafiado. Então, você veja qual é a violência. E eu chego à conclusão, eu disse isso, Tramontana, numa transmissão do Carnaval, acho que foi a última que eu fiz antes da pandemia, né? Uhum.
que havia uma homenagem de uma escola de samba a Exu logo no começo. E Exu foi muito identificado. Exu é o mais controverso, né? Né, a tradição de perseguição religiosa trata Exu como o diabo, né? A representação é um diabinho, não é? É um diabinho, né? E eu conversando com o Ailton Graça, que transmitiu o carnaval com a gente, né, e que é um iniciado no candomblé, Ailton me dizendo sobre Exu, eu falei, Ailton, e falei no ar, né? Aí vem Exu, que muitos na formação cristã aprenderam que é o diabo, né? Não, ele é Jesus. Se você fizer um sincretismo, ele é Jesus. Porque Exu é aquele que abre os caminhos. Exu é aquele que te dá o caminho para você ir ao céu dos orixás, que é o Orum. Para você chegar lá, você tem que ir pelo caminho aberto por Exu. Aí eu me lembrei de uma passagem bíblica que fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então Exu é o caminho. Então Exu representa, nesse sentido, Jesus Cristo. Agora, você falar isso na tela da Globo, na transmissão do Carnaval, tinha gente não, que queria... Eu falei. E falei mais, lembrando das tradições mineiras, né? E Ailton vai e comenta isso, falou assim, olha que coisa. Eu falei, para a gente poder começar a tentar entender essa tradição de matriz africana dos orixás, Exu pode ser Jesus Cristo. E aí o Ailton fala assim, e Exu é aquele que, diante dos outros orixás, das divindades, te defende, é o seu advogado. Aí eu me lembrei de uma oração lá da infância, né? Chamava Salve Rainha, que a gente aprendia nas escolas. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salva. Né? E aí fala assim, eia, pois, advogada nossa, os vossos olhos misericordiosos a nós volver. Ela é a nossa advogada no juízo final. Então eu falei, então Exu, peraí. Então Exu também é Nossa Senhora. Exu... Porra, tu não ficou feliz com a primeira, claro, né? Pois se ele amor... Abriu a porteira. Escuta aqui, mas se Exu é que me defende e que tenta me defender dos meus erros, né, no juízo dos orixás, ele faz o papel que Nossa Senhora, Salve Rainha, faz para os cristãos. Né? Então, quando você vai vendo isso, você vai descobrindo, né, não as igrejas, tá? Mas as religiões, na sua essência, elas convergem para duas coisas. Primeiro, para o que é essencialmente humano, e depois para aquilo que é a minha crença mais profunda, que é da transcendência. Que a morte não é o fim. A morte não dá a palavra final. Nem sobre a minha vida, nem sobre a sua, nem sobre a vida em comum. A morte não vence. Não vence. E no cristianismo você aprende que Jesus venceu a morte. Eu queria ter essa convicção. Que eu faria não, mas vida... não é convicção, não. Isso é tateando, velho. Isso é tateando. Houve um jesuíta importante na formação do moderno catolicismo, chamado Pierre Teilhard de Chardin, que tinha como lema o seguinte: tudo que sobe converge, tudo se é que monta converge, tudo que se eleva converge, vai para um ponto comum. Isso pode ser, eu entendo assim, pode ser o budismo, o cristianismo, a religião do índio, ou o coração bom da pessoa, que pode falar assim, sou ateu, né? Não acredito em nada, agnóstico. Mas se ele se eleva no espírito humano, nos valores fundamentais e nas virtudes do ser humano, ele converge. E converte para quê? Para um ponto final da história, que o Teilhard de Chardin chama de ponto ômega. Né? Deus é alfa e ômega, é princípio e é fim de tudo. Tudo converge para aquilo. E quando tudo chegar naquilo é porque a gente resolveu os problemas que nos afligem hoje. Negócio meio doido. Olha, não, você imagina isso aqui no Flow. Aqui num negócio isso aqui sério, no Flow. Isso aqui no Flow. Não, mas a gente vira e mexe entrar nesse assunto aí. Que, pô, isso aí que você tá falando, então, basicamente... Por isso que é isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma Nossa Senhora Aparecida, né? Tem aqui uma guia, tem outras guias também, né?
Essa aqui é do nosso amigo Cacique Cobra Coral. O Mas Chico, é uma entidade. Aí o né? Chico não pede um, você vê, ó, ele tá aqui, tá ali. Né? Deixa eu mudar um pouquinho. Pode mudar, mas assim, fala. ele tá Mas com diga, uma e diga. outra que é, pô, não tá, assim,